Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino. Hoje nós estamos com a área de Ciências da Natureza, suas tecnologias e matemática. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o novo ensino médio e a contribuição de cada área. Então, nós temos a equipe do novo ensino médio, né? Que vai estar conduzindo a TPC. Gostaria de agradecer ao Núcleo Pedagógico e ao NIT pela colaboração na transmissão do ATPC. E para dar início, eu gostaria de chamar o ATPCNP Alessandro para iniciar nossos trabalhos. Tenham todos um bom dia. Até já. Pessoal, bom dia a todos, espero que todos estejam aí me ouvindo, né? Através da nossa dirigente, a nossa diretora de núcleo, né? Equipe do núcleo pedagógico, supervisão. Eu gostaria de estender os meus agradecimentos a todos que se encontram nos ouvindo lá no YouTube e principalmente aos professores de ciências da natureza e matemática que se encontram nessa sala do ATPC do dia de hoje, certo? Nós iremos falar um pouco sobre como está, né, a execução do currículo do ensino médio e alguns pontos que mostra como esse novo currículo, né, paulista do ensino médio, ele foi estruturado. Para isso, nós temos uma equipe na diretoria de ensino, né, chamada uma equipe, um grupo focal, né? Ela é supervisionada pela Solange, a supervisora Solange, e formada por nós PCNPs. Eu, Alessandro, da área de Ciências Humanas, né? Ana Lúcia, da área de Educação Especial, a Dani, da área de Linguagens, a Maísa, né? Professora de Matemática, PCNP de Matemática, aí dessa área, e a Vanessa, professora e PCNP também dessa área, certo? Pode passar, por favor. Nosso objetivo geral, então, como eu disse, é apresentar o currículo do novo ensino médio, suas especificidades por área e sua arquitetura, com foco nas ações de implementação, né? Podemos continuar. A pauta do dia de hoje é conhecer o percurso histórico da elaboração do currículo paulista, o compromisso que se tem com a educação integral, né? A Base Nacional Comum Curricular e a Educação Inclusiva, entender um pouco do código, né, alfanumérico de cada área do conhecimento que esse currículo nos traz, as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Nós vamos também dialogar sobre os princípios, competências e habilidades previstas pelo currículo paulista, fazer uma reflexão sobre as ações visando a implementação do currículo em sala de aula. Vamos conhecer a arquitetura do novo currículo do ensino médio, né, do novo currículo paulista, fazer uma análise sobre a estrutura desse currículo e também mostrar
além da estrutura, um pouco do funcionamento dos itinerários formativos. Podemos passar. Aqui nós temos os nossos combinados para a manhã de hoje. São câmeras e microfones desligados, né? Minha câmera está desligada. Eu peço a todos, por favor, que deixem aí suas câmeras também desligadas. Utilizem o chat para perguntas e comentários. Essa reunião ela está sendo gravada. E aguardar o momento de interação para pedir a palavra quando for interagir. E a lista de presença, ela será elaborada através da coleta de participantes durante a ATPC e os dados constantes no formulário de avaliação que nós vamos passar para vocês, né? E vocês, aquela avaliação que vocês sempre fazem no final da reunião de cada TPC. Quando vocês forem interagir, por favor, eu peço que vocês também se identifiquem, né? Podemos passar. Então, aqui o nosso objetivo nesta manhã, novamente dizendo, é falar, apresentar, né, pontos sobre o novo ensino médio. Podemos passar, Dani? Nós temos uma sensibilização inicial, né? Essa sensibilização inicial, ela é referenciada na frase do professor aqui, Chico Soares, né? Ele é ex-presidente do INEP e está atualmente no Conselho Nacional de Educação. Sua frase nos diz: o ensino médio brasileiro é feito para poucos. Muitos não chegam ao ensino médio. Dos que chegam, muitos não ficam. E dos que ficam, muitos não aprendem. Dos que aprendem, muitos não veem sentido no que aprenderam. Né? Essa frase, se nós formos analisar ela nos dá um sinal de um ensino médio que está um pouco fragilizado, necessita de ajustes, necessita de mudança, né? E é aí que nós vamos apresentar, né, os pontos, as possibilidades para essa transformação. Podemos passar? Aqui nós temos o currículo paulista, né? O currículo paulista, eu disse, né, assim, olhando, né, pensando naquela frase, as mudanças, elas já começam a ser pensadas de acordo com os resultados que se tem sobre pesquisas que foram feitas, né? Essas pesquisas, elas passaram a revelar índices de alta evasão, de abandono e de retenção. E esses, né, alta evasão, abandono e retenção, são fatores que impactam, né, a vida dos jovens aí que frequentam o ensino médio de forma negativa. Podemos passar? Então, aí se nós observarmos esse indicador, ou melhor dizendo, esses indicadores aí, né, nós vemos alta taxa de abandono e de evasão escolar no ensino médio. Isso revela resultados preocupantes, né? Em laranja, aí a gente observa os gráficos, estão os índices que se conseguiu alcançar, né? Em azul, nós temos a projeção da meta.
a gente percebe que 2011, São Paulo, ele não consegue melhorar os resultados do ensino médio. Porque aí, 22% dos jovens, eles não conseguem concluir o ensino médio, certo? Então, são justificativas reais que sinalizam um pedido, né, de mudança para isso tudo, né? De repensar outras formas de se fazer um currículo, é o que norteia, né, a etapa do ensino médio, de forma diferente. Podemos passar. E de forma diferente, por quê? Porque nós temos que atender aos anseios dos estudantes, né? Nós temos que pensar em possibilidades que tragam mais sentido, né? Porque os resultados que nós vimos não foram resultados que, assim, nos mostraram bons rendimentos, né? Então, é preciso realizar essa mudança. E a mudança é oferecer possibilidades, né? E essas possibilidades, o que seria, né? Então, é pensar numa escola mais atraente para o jovem, uma escola mais ajustada com as características, né, desse jovem que nós temos hoje. E também uma estrutura curricular mais flexível. Podemos seguir? Aí, né, reiterando o que eu disse, o que ajuda o cérebro adolescente a aprender? É um currículo centrado no aluno, em aulas interativas, termos equilíbrio, né? Desenvolver aí um processo, um equilíbrio entre a tolerância e a exigência, possibilitar oportunidades de escolha e atividades de autoconhecimento. Podemos continuar? Então, nós vamos começar uma trajetória de um histórico, né, de um marco aí de legislação que vai fundamentar, né, todo essa ação que vem ocorrendo de mudanças até agora a execução, né, do nosso currículo, do novo currículo do ensino médio, certo? Novo currículo paulista, né? Então, nós temos aqui, em 1988, o que acontece? O artigo 205 da Constituição, ele diz que a educação, né, ela deve visar o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. O artigo 206 deve haver igualdade de acesso e permanência, né, com liberdade para aprender, ensinar e expressar. Em 1996, a gente tem mais essa lei, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases. No seu artigo 35, ela faz também a afirmação de que o ensino médio ele tem que ter como finalidade o desenvolvimento humano, técnico, ético, cognitivo e social, né, dos estudantes. Ter o foco. O artigo 9, no inciso 4º, diz que a União, né, deve se incumbir de estabelecer competências e diretrizes para o ensino médio. Essas competências e diretrizes são as que vão nortear os currículos e os seus conteúdos mínimos.
e tem que assegurar a formação básica comum. Vamos prosseguir. Então, aqui nós estamos dando a fundamentação, né, da lei, para que se pense nessas possibilidades desse novo currículo, né? Se pense não, né? Aonde foi pensado, né? Então, aqui prosseguindo, em 2008, nós temos aí, aqui já no estado de São Paulo, a homologação de um currículo que já está em vigor, certo? Esse currículo, ele tem clareza sobre as habilidades para os alunos aprenderem e a inclusão dos conceitos de educação integral, né? Esse currículo é aquele currículo que hoje, no ano de 2021, vou falar várias vezes, isso, nós estamos utilizando, ele está vigente apenas para os alunos do segundo e do terceiro ano. É o currículo de São Paulo Faz Escola. Então, continuando, 2014, o Plano Nacional de Educação, né, a meta número 3, ela trata da universalização progressiva do atendimento escolar de jovens de 15 a 17 anos. E também trata da renovação do ensino médio, né? De que forma? Com abordagens interdisciplinares e os currículos mais flexíveis. Caminhando um pouco mais, a gente pode passar. 2017, a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 36, ela nos diz que o currículo de ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e pelos itinerários formativos. 2018, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio orienta que os currículos de ensino médio eles são compostos por formação geral básica e itinerário formativo indissociavelmente. Podemos prosseguir. Aqui, já aproximando 2019, né? Há uma homologação aqui do currículo paulista do ensino inicial e também do ensino fundamental. Também se tem a formação para o que nós chamamos de disciplinas aí do Inova Educação, que é o projeto de vida, as eletivas e tecnologia. Também há uma escuta à rede sobre o currículo do ensino médio. Em 2020, nós temos a implementação do currículo, né, paulista nos anos iniciais aí no ensino fundamental, o início da prática dos novos componentes do Inova Educação, das disciplinas, e uma consulta pública e seminários sobre os currículos do ensino médio. Caminhando pelo ano vigente, né, 2021, como eu disse, nós temos a vivência desse currículo para os alunos da primeira série do ensino médio. Gradativamente, nós vamos, esse currículo, ele será introduzido para as séries do segundo ano, 2022, como podemos acompanhar aqui nessa trajetória, e 2023, então, será para os alunos do terceiro ano e automaticamente o currículo do São Paulo Faz Escola, ele deixa, né, de ser utilizado no ensino médio, certo? Podemos prosseguir. Tratando um pouquinho dessa implementação, né, dessa execução do currículo, a gente destaca novamente aí, através desse cronograma,
onde vocês podem entender que 2021, então, em se tratando do currículo paulista, desse novo currículo paulista, os alunos do ensino médio já vivenciam o desenvolvimento desse novo currículo. 2022, então, a segunda série, e 2023, conforme o cronograma, os terceiros anos. Isso faz a gente concluir que a execução, né, de forma gradativa. Podemos prosseguir. Aqui nós temos as 10 competências gerais da Base Nacional Curricular. É importante falarmos dela, porque elas são reiteradas nesse novo currículo paulista do ensino médio, né? E ela vem com um objetivo primordial, que é a educação integral dos nossos alunos, né? Do público do ensino médio. Podemos seguir? Então, para entender um pouco dessa educação integral, da dinâmica, né, do funcionamento dela, o meio para ela acontecer são as competências e as habilidades essenciais. E elas devem também olhar para os alunos dentro das dimensões aí, conforme nos mostra a tela, social, cultural, emocional, física e intelectual, né? Isso, com certeza, irá fazer com que os alunos eles passem a atuar, né, no meio social de uma forma melhor. Podemos prosseguir? Então, o nosso currículo paulista, ele considera, né, como eu disse, a educação integral, que nós acabamos de ver na tela anterior. Ela utiliza como meio, é importante sempre reforçar as competências e as habilidades, né? Essas competências e habilidades, elas vão trabalhar as dimensões físicas, intelectuais, cultural e socioemocional, tornando o ensino mais significativo para todos os alunos aí do ensino médio. Podemos passar. O objetivo, né, da educação integral é preparar os nossos alunos para que eles façam boas escolhas na vida, né? E o fio condutor para essas boas escolhas, aonde que nós podemos, né, enxergar esse fio condutor? O fio condutor é o projeto de vida deles, né? Que vai nortear aí todo o percurso de estudo. Podemos continuar, por favor. Esse slide, né, ele, assim, está sintetizando essa fala sobre os principais pontos aí do nosso currículo paulista do ensino médio. Ele nos traz 3 engrenagens, como vocês podem observar aí na tela. A engrenagem da educação integral, ela é importante porque ela movimenta todo o currículo paulista do ensino médio, ela ajuda no desenvolvimento dos processos educativos, ela é motivada também, né? Para ela acontecer, ela tem que receber motivação das intencionalidades, né? E também tem que receber consideração do protagonismo e do projeto de vida dos nossos alunos. Como eu disse ali,
que o projeto de vida é o fio condutor, né? Porque nós sempre temos que ter em mente o projeto de vida, ele é o fio condutor, porque é nele, né, que vai estar contido as necessidades e os interesses dos nossos alunos, certo? Por isso que ele é importante. Pessoal, eu finalizo por aqui a minha fala, agradeço a escuta de todos vocês. Agora eu vou passar a palavra para a professora, para a PCNP, Ana Lúcia, né, de Educação Especial. Ela vai tratar de educação inclusiva, certo? Ela vai prosseguir com esse assunto. Aninha, posso passar a palavra? Sim. Bom dia a todos me escutando. Bom dia a todos. Sou Ana Lúcia, professora PEB 1, e no momento estou com o PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Jaú. Vamos lá. A educação inclusiva. Se nós partirmos do princípio que um dos compromissos da BNCC e do currículo paulista é a educação integral do aluno, ela também não poderia deixar de ser uma educação inclusiva. Mas então, o que é uma educação inclusiva? Por favor. A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea. O objetivo é garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe igualdade e a... Aninha, Sim? Tá cortando um pouco o teu som. Tá, o que eu faço? Cortando muito, Dani? Não, agora tem horas que ele corta. Não sei Tá. se só para mim. Maísa, você tá ouvindo? Tá cortando sim. Tá, Ana. Tá. Põe o microfone mais próximo ou mexe um pouquinho no plug aí, Aninha. Tá. Só um minutinho. Eu vou iniciar novamente, vocês vão controlando aí, por favor, tá? Agora melhorou bastante. Então tá. Então, desculpem, eu vou voltar. A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea, que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades éticas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Eu não poderia deixar de citar aqui para vocês que a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realizando o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. Como também são modalidades de ensino, o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, fazendo parte do EJA, os Centros Estaduais de Educação de Adultos, educação prisional, nós temos aqui no CR, né, nosso Centro de Ressocialização de Jaú, entre outros, a educação profissional, a educação indígena. Então, sempre eu peço que fique muito claro isso, que a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. Por favor. Quais são os princípios, então, dessa educação inclusiva?
Toda pessoa tem direito de acesso à educação. Toda pessoa aprende. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. A educação inclusiva diz respeito a todos. Então, aqui fica muito claro, né, nesses princípios. É o direito de todos à educação. Por favor. Então, quais são essas premissas desse sistema inclusivo? Ela tem como enfoque a educação como direito humano, implementando um sistema educacional inclusivo e, assim, gerando mais qualidade no ensino. Essa busca pela equidade, reconhecendo que todos precisam de atenção, é o conceito que embasa esse movimento e tem o compromisso de estabelecer práticas pedagógicas que beneficiem a todos no mesmo espaço de convivência, garantindo assim a acessibilidade ao currículo por meio de novas estratégias, de materiais, de recursos, serviços que possam possibilitar a participação de todos os estudantes em todas as atividades. Por favor. E o currículo aí e a educação inclusiva? O currículo, nós sabemos que ele é determinante na garantia do direito de todos à educação. Ou seja, ele está totalmente ligado à educação inclusiva. Um currículo que não considera o contexto do aluno e da comunidade, com certeza vai gerar exclusão. Então, o currículo deve ser flexível e que faça convergência entre a BNCC e a realidade do estudante, sempre levando em conta suas características sociais, culturais, os seus interesses, trabalhando assim todas as áreas do conhecimento, partindo sempre do que o aluno já sabe ou gostaria de saber. Por favor. E a educação inclusiva no ensino médio. A BNCC, ela veio para expandir a inclusão no ambiente escolar, pois seu desenvolvimento é focado nas habilidades e competências, garantindo assim uma aprendizagem comum a todos. Por favor. E aí, a BNCC, como que ela é tratada nessa educação inclusiva? Todos nós sabemos que a BNCC, ela tem as 10 competências gerais. E dentro dessas 10 competências, devem ser trabalhadas de forma transversal em todas as áreas do conhecimento. Muitas abordam o acolhimento e a valorização da diversidade. Então, como exemplos aqui, nós destacamos 3 dessas competências gerais. Por exemplo, na competência 6, valorizar a diversidade e vivências culturais. Na 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da saúde física e emocional. 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Então, nessas competências, nós vemos de uma forma bem clara esse acolhimento e essa valorização da diversidade. Por favor. E essa perspectiva, né, que a gente trata, o currículo paulista, ele alinhado à BNCC, e adotando todas as práticas pedagógicas que levem em consideração o acolhimento das pessoas nas suas singularidades e diversidades, sempre combatendo a discriminação e o preconceito, respeitando as diferenças sociais, pessoais, históricas e linguísticas e culturais de cada indivíduo. Isso tem que ficar bem claro. O currículo paulista, alinhado ao BNCC, adotando essas práticas, sempre levando em consideração esse combate à discriminação e o preconceito. Por favor.
Aqui nós trazemos alguns recortes, né, do currículo, em que a gente consegue ver de uma forma mais clara essas ações de combate ao preconceito e à discriminação. Então, aqui, na área do conhecimento das linguagens, nós vemos ali, ó, respeitando a diversidade, a pluralidade de ideias e posições, atuando sempre socialmente com base em princípios e valores acentuados na democracia e na igualdade dos direitos humanos. Percebam, né? A gente vê aí de uma forma muito clara. Então, como essa habilidade, né, é trabalhada? O diálogo, a produção do entendimento mútuo e também os princípios da igualdade acentuados na democracia e nos direitos humanos. Aí os componentes de arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa. Por favor. Aqui, na área do conhecimento matemática, né, a competência que a gente pode destacar aqui é a análise dos problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho. E sempre isso aplicado aos conceitos matemáticos, né, para a tomada de decisões. O componente matemática, por favor. Na área aqui do conhecimento das ciências da natureza, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida na Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo. É fundamental defender decisões éticas e responsáveis, sempre trabalhando isso, divulgando ações de prevenção, de promoção da saúde e do bem-estar. Gosto sempre de destacar aqui no componente curricular a biologia, que é muito trabalhado no ensino médio, os problemas, né, com doenças, com a gravidez na adolescência, a obesidade, a desnutrição, o álcool e as drogas, e também a química. Por favor. Aqui na área do conhecimento ciências humanas, identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, respeitando os direitos humanos. Então, aqui, ó, o trabalho, né, valorizar a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e solidariedade. Nesses componentes da filosofia, geografia, história e sociologia. Por favor. Mas é muito importante a gente deixar claro aqui e frisar isso, que mesmo as competências e habilidades da BNCC, que não citam diretamente o tema da diversidade, devem ser trabalhadas nos componentes curriculares, promovendo diálogo, valorização, acolhimento e respeito. Já, né, como a gente já disse aqui, o acesso ao currículo ele é universal e as competências e habilidades devem ser trabalhadas considerando os tipos de aprendizagem e a inclusão de todos os alunos. Por favor. Agora aqui para terminar, eu vou fazer uma fala que é minha, porque eu, enquanto educadora, eu acredito que a BNCC, ela é um grande avanço para a educação brasileira. Ela cria, né, na verdade, oportunidades para essa tão sonhada educação inclusiva. A BNCC considera o olhar do aluno, as suas necessidades, os seus interesses e potencialidades. Ela promove a equidade, reconhecendo o direito de todos à educação e que todos precisam de atenção. Sendo dessa forma, a BNCC entende que as práticas pedagógicas precisam ser diferenciadas, possibilitando a inclusão de todos. Aqui, para finalizar, eu só quero deixar um recadinho, porque quando nós temos um aluno com deficiência na nossa sala de aula, na nossa escola, nós não devemos falar, eu tenho um aluno de inclusão. Nós devemos falar, eu tenho um aluno com deficiência, tá?
esse recadinho para vocês. Porque todos os alunos são da educação inclusiva. E também que a educação especial não é sinônimo de educação inclusiva. A educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. Quero agradecer a todos e passo a palavra agora para Vanessa e Maísa. Um abraço. Obrigada, Aninha. Bom dia. Estão me ouvindo, pessoal? Má, dá para aumentar um pouquinho o som só, meu bem? Aumentar o som? Só um pouquinho. Ver se melhorou. Tá muito baixinho, Má. Depois lá no YouTube não tá dá baixinho? Tá baixinho. Tá no máximo aqui o meu fone. Será? Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais alto, então. Fala mais próximo do Note, Má. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. E eu sou a Maísa, PCNP de Matemática, e vamos agora dar continuidade, né, à nossa TPC. Bem, a organização por área do conhecimento. Nós temos que a BNCC considera a educação integral como base da formação do estudante. Então, por isto, né, nesta etapa de ensino, a organização por área do conhecimento, ela tem por finalidade integrar 2 ou mais componentes do currículo. Para quê? Né? Para melhor compreender a realidade e atuar nela. E essa organização por área, ela não exclui os componentes, né? Ela fortalece as relações, a contextualização, a apreensão e a intervenção na realidade, por meio do trabalho conjunto dos professores que planejam e executam o plano de ensino. Então, nós vamos ver um pouquinho mais à frente que nessa etapa de ensino, nessa etapa do ensino médio, nós não temos mais as habilidades dos componentes específicos, como no ensino fundamental. O trabalho aqui agora com as habilidades vai ser por área do conhecimento. Os materiais que a secretaria já está fornecendo aí aos alunos, né, e aos professores, no caso o material Currículo em Ação, eles já estão vindo com esse olhar, né, do trabalho por área. Pode passar, Dani, por favor? Isso. Bem, aí nós temos nesse slide, né, a imagem aí das 4 áreas do conhecimento e todos os componentes que a compõem. Então, nós temos aí a área de linguagens e suas tecnologias, que tem lá como componente arte, educação física, língua estrangeira e língua portuguesa. A área de matemática e suas tecnologias, que tem aí como componente a matemática. Então, nós temos tanto a área de linguagens quanto a área de matemática e suas tecnologias, elas são áreas do conhecimento e componentes curricular, tá? A área de ciências humanas e sociais aplicadas, que eu tenho filosofia, geografia, história e sociologia, e ciências da natureza e suas tecnologias, que entra a biologia, física e a química. Pode passar, Dani? Bem, nós vimos lá nesse primeiro slide que eu acabei de conversar com vocês, né, sobre a organização por área do conhecimento. Nesse slide, eu trago como ele deve ser organizado, né? Como esse trabalho da área do conhecimento, como ele deve ser organizado. Então, nós temos que o trabalho entre as áreas, ele deve ser organizado e planejado, não mais de forma isolada entre as disciplinas, tá? Eu tenho que trazer o trabalho interdisciplinar, que é aquele trabalho que estabelece relações entre 2 ou mais disciplinas, e também de modo transdisciplinar, que é quando as ações são definidas e planejadas em conjunto. E como que eu faço isso? Como que pode ser desenvolvido esse trabalho inter e transdisciplinar?
podendo ser desenvolvidos por projetos, oficinas e sempre, pessoal, pensando nas estratégias de ensino-aprendizagem que rompam com o trabalho isolado apenas em disciplinas. Tá? Então, esse é o maior foco do trabalho da organização por área do conhecimento. Pode passar, Dani? Bem, nós temos aí, né, o código alfanumérico, que para cada área do conhecimento temos, né, um diferente do outro, mas antes de falar especificamente sobre esse código, é importante destacar aqui que o Currículo Paulista, por ser um referencial para todas as redes e escolas do estado de São Paulo, ele apresenta seus organizadores curriculares por área do conhecimento, contemplando suas competências específicas, habilidades, campos de atuação, unidade temática, bem como os objetos de conhecimento, que, entre outros, deverão ser trabalhados ao longo das 3 séries do ensino médio. Aí entra, né? Cada habilidade é identificada por um código alfanumérico, cuja composição é essa que nós estamos vendo aí. Então, nós temos o primeiro parzinho de letras aí, né? Indica a etapa de ensino, no caso, a etapa ensino médio. O primeiro par de números, ele indica que as habilidades descritas, elas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio, tá? Então, nós não temos, como no ensino fundamental, seriado, 6º, 7º, 8º e 9º, tá? Aqui, ela pode ser desenvolvida ao longo dos 3 anos. O segundo par de letras aí, né? No caso, aí nós temos 3 letras. A área, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Quando aparece 2 letras, no caso LP, que é o que pode acontecer aí para a disciplina de língua portuguesa. Então, quando tem 3 letras, é a área do conhecimento. Quando aparece 2 letras, eu tenho componente curricular, certo? E os 3 últimos números, nós temos aí. O primeiro, ele indica a competência específica da área. Então, nesse caso, a competência específica de ciências da natureza, tá? Tá falando da competência número 1 em ciências da natureza. E o 03 é o número da habilidade a que se refere essa competência. Pode passar, Dani, por favor? Agora, né, entrando aí de uma maneira mais específica, né, para falar um pouquinho com vocês sobre a área de matemática e suas tecnologias. Pode passar, Dani, por favor? Isso. Então, para dar início, né, a essa fala, nós temos, eu vou conversar com vocês a respeito da transição da etapa do ensino fundamental para a etapa do ensino médio, né? Como se dá essa transição? Nós temos que a área de matemática no ensino fundamental, ela tem a responsabilidade, o compromisso com o letramento matemático, tá? Tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, tá bom, pessoal? Por isso, ela centra-se na aplicação prática do conhecimento matemático, na investigação e nas especulações teóricas que integram o universo de objetos específicos da matemática, que também podem contribuir para a compreensão das relações cotidianas e na resolução e formulação de problemas em contextos diversos. Tudo isso é o letramento matemático, tá? E no ensino médio? Como que acontece? Então, lá no ensino médio, o estudante deve o quê? Consolidar, ampliar e aprofundar as aprendizagens essenciais desenvolvidas na etapa anterior, no ensino fundamental. Então, aqui deve-se construir uma visão mais integrada da matemática com as outras áreas do conhecimento, só que ainda na perspectiva de sua aplicação à realidade, para ter sentido para esse aluno. Tá? Então, nós temos as aprendizagens previstas para o ensino médio
são fundamentais para que o letramento matemático dos estudantes se torne ainda mais denso e eficiente, tendo em vista que eles irão aprofundar e ampliar as habilidades propostas para o ensino fundamental. E aqui no ensino médio, eles terão mais ferramentas para compreender a realidade e propor ações de intervenção específicas para essa etapa de ensino. Então, nós temos, o ensino médio, essa etapa, ela responsabiliza-se pela ampliação do letramento matemático, iniciado no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, tá? Por que essa ampliação do letramento matemático? Porque aqui o jovem, ele tem capacidade para desenvolver habilidades de nível superior relacionados a processo de investigação, construção de modelos, que é a modelagem matemática, e de resolução de problemas. Pode passar, por favor? Aí nós temos, a matemática como área de conhecimento. Então, partindo da premissa de que a matemática, além de ser componente curricular e área do conhecimento, é primordialmente uma ciência. Portanto, pessoal, quando identificamos-as como área de conhecimento, a grande tarefa é de transformar a informação em conhecimento. Só que para isso, deve-se criar condições para explorar de maneira adequada de como a matemática pode se integrar às outras áreas do conhecimento, tá? É por isso também que a área de matemática, juntamente com a área de linguagens e suas tecnologias, ela forma um par importantíssimo para que justamente na área de ciências da natureza e suas tecnologias, o aluno possa compreender e expressar-se cientificamente os fenômenos, relativos a essa área, bem como para a construção de representações significativas e argumentações consistentes nos diversos contextos das ciências humanas e sociais aplicadas. Pois bem, a área de matemática, só retomando aí, ela está muito próxima da área de ciências da natureza, tá? Não pelos temas, nem pelos conteúdos em si, mas as habilidades que ambas trabalham estão muito entrelaçadas. Elas são pautadas na resolução de situação-problema, pela investigação, pela modelagem matemática. Mas, claro, o que diferencia aí são os objetos de conhecimento, os conteúdos, certo? Pode passar. Isso. Então, o currículo de matemática para a etapa do ensino médio. Então, novamente, para essa etapa de ensino, para essa etapa da educação básica, a BNCC propõe que os estudantes desenvolvam uma visão mais integrada da matemática, considerando a realidade e sua aplicação em diferentes contextos. Mas qual realidade que a gente está falando, pessoal? A realidade é da vivência cotidiana dos nossos alunos, tá? Nós temos que levar em conta a vivência cotidiana dos nossos estudantes, do impacto que as tecnologias causam na vida das pessoas, das novidades do mercado de trabalho, dos projetos de seus povos, considerando a diversidade do nosso país e também, é claro, as mídias sociais. Temos também que considerar a utilização de aplicativos com o objetivo de realizar investigações matemáticas e também desenvolver o pensamento computacional, já iniciado lá na etapa anterior, lá no ensino fundamental. Pode passar, por favor? Isso. Bem, eu coloquei esse esquema aí para ver se ficou um pouquinho mais claro a questão das unidades temáticas, a diferença e como ela aparece para o ensino fundamental e como ela aparece para o ensino médio. Então, nós temos que, similarmente, as unidades temáticas no ensino fundamental e no ensino médio,
elas propõem os seguintes agrupamentos, tá? E esses agrupamentos, eles serão utilizados como referência para a elaboração do organizador curricular da área de matemática. Então, nós temos para o ensino fundamental as 5 unidades temáticas: números, álgebra, grandezas e medidas, geometria e probabilidade e estatística. Para o ensino médio, nós temos as unidades temáticas de forma agrupadas: números e álgebra, geometria e medidas e probabilidade e estatística, tá? Então, dessa forma, na etapa aí referente ao ensino médio, esses diferentes agrupamentos, eles referem-se à área de matemática e eles propõem o aprofundamento dos conceitos já estabelecido lá no ensino fundamental, tá? Sempre visando a construção da integração da matemática com a realidade. Pode passar? Isso. Bem, agora eu vou falar um pouquinho com vocês, né? No próximo aí já vai aparecer as competências específicas, mas antes de entrar nas competências, eu tenho que no ensino médio, a área de matemática, ela deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de 5 competências específicas. E relacionadas a cada uma dessas competências, são indicadas o desenvolvimento de habilidades relativas ao processo de investigação, construção de modelos e resolução de situações problemas. Pode passar, por favor? Isso. Só retomando com vocês, lá no ensino fundamental, eu tenho 8 competências específicas da área de matemática, tá? Para o ensino médio, eu tenho aí 5 competências específicas. E para cada competência específica, eu tenho um número de habilidades referente a ela. Por exemplo, na competência específica número 1, o organizador curricular, ele traz lá 6 habilidades para ser trabalhadas de acordo com essa competência, tá? Para a competência específica número 2, eu tenho 3 habilidades. Para a competência específica número 3, eu tenho 16 habilidades. Para a competência específica número 4, eu tenho 7 habilidades. E para a competência número 5, eu tenho 11 habilidades. Não vou ler todas, tá? Só gostaria de chamar a atenção para a terceira competência, porque no caso ela traz 16 habilidades, né, a serem trabalhadas. Então, qual é o enfoque, né? Qual que é o ênfase dessa competência número 3? É o fazer matemático, tá? É a ação de resolver situações, problemas, mas não simplesmente a aplicação de um conjunto de regras, tá? É a vivência, é as situações, problemas com significado real para os nossos alunos. E outro destaque também para essa competência número 3 é a modelagem matemática, como construção de modelos para generalizar ideias ou descrever situações semelhantes. Pode passar? Isso. Aí eu coloquei para vocês um recorte, né, do organizador curricular, tá? Tirei lá do currículo paulista da página 120, onde mostra a competência específica número 1. As habilidades, elas aparecem na ordem aí, tá vendo? Competência número 1, número 2, número 3, lembrando que ela tem 6 habilidades, né, desculpa, ela tem 6 habilidades específicas. Se você olhar o primeiro número aí depois do mate, né, o número 1, que é relacionado à competência número 1, e assim por diante, tá bom? Então, temos lá as unidades temáticas número e álgebra, probabilidade estatística e geometria e medidas. Esse é um recorte. No próximo, pode passar, por favor? Isso. Esse, pessoal, eu sei que está um pouco pequeno, né, aí na tela de vocês, mas eu quis reforçar, eu quis fazer eu que montei, né, não foi o recorte do currículo em específico, só para sinalizar aí as 5 competências específicas para a área de matemática do ensino médio, e aí eu coloquei uma habilidade de exemplo
para cada competência. Só para a gente ir gravando, né, e guardando a questão do código alfanumérico. A primeira competência é o número 1 lá na habilidade, a segunda competência específica, ele começa lá pelo número 2, tá? E assim por diante. Então, esse eu fiz, eu sei que está um pouco pequeno, mas aí no momento que vocês forem retomar com esse material para estudo, tá? Vocês vão conseguir enxergar melhor, tá bom? Agora eu terminei a minha fala, eu vou passar para a PCNP Vanessa, mas antes eu gostaria muito de agradecer, tá? Aí a participação, a presença de vocês aqui com a gente, tá bom? Um beijo, Vanessa. Maísa, me ouve? Sim, Van. Bom dia a todos. Eu sou Vanessa, PCNP de Física, professora de Física. Agradeço muito estar aqui com vocês, meus amigos de área. Mas pode passar, por gentileza, o próximo slide? Também, na nossa área de Ciências da Natureza e Tecnologia, iniciaremos também contextualizando a transição da etapa do ensino fundamental para a etapa do ensino médio. Conversamos um pouquinho nas TPCs anteriores a importância de conhecermos o currículo de ciências para desenvolvermos física, química e biologia. Na área de ciências da natureza, pensando lá no ensino fundamental, a área possibilita aos estudantes compreender conceitos fundamentais e estruturais, explicativos da área, analisar características e fenômenos e processos relativos ao mundo natural e tecnológico, além dos cuidados pessoais e o compromisso com a sustentabilidade e a defesa do ambiente. Agora, no ensino médio, nossa área propõe que os estudantes possam construir e utilizar conhecimentos específicos para argumentar, propor soluções e enfrentar desafios relativos às condições de vida e ao ambiente. Pode passar, por gentileza. É possível entender, então, essa progressão das habilidades. Então, o ensino médio, ele tem como intuito consolidar, aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, sempre pautados pelos princípios da educação integral atrelada ao projeto de vida do estudante, como já foi abordado hoje. A educação integral, ela implica no desenvolvimento humano global, que articula os aspectos cognitivos e socioemocionais sempre em consonância com os princípios da justiça, da ética, da cidadania. Para a formação do estudante, todas as áreas do conhecimento, inclusive a nossa área de Ciências da Natureza, consideram os 4 pilares da educação para o século XXI. Por favor. Pode passar novamente. Vamos falar um pouquinho de cada um dos componentes da nossa área. Então, formado pela biologia, que tem como foco central a compreensão da vida em sua complexidade, diversidade e interdependência. Os estudos sobre a biologia oferecem questionamentos e construção de conhecimentos com base científica. Podem contribuir para o estudante rever ideias pré-concebidas e ampliar os horizontes, dialogar entre muitos aspectos sobre teorias científicas, como as da evolução, sobre os problemas ambientais contemporâneos, suas causas, alternativas para a conservação, sobre as implicações dos desequilíbrios ambientais para a saúde humana e a importância da valorização da ciência, sempre conectando realidades locais às questões globais, de modo, pessoal, que
todos se sintam corresponsáveis pela criação dessa sociedade mais justa, mais solidária, sustentável. Pode passar? A física indica a compreensão do mundo físico e natural, investigar, propor ações, aprendizagens em diversos conceitos históricos, social e étnicos. Desta forma, a física tem de ter como premissa permitir que o estudante compreenda o mundo moderno e contemporâneo, seus desafios e possibilidades que a sociedade do conhecimento oferece para representar esse mundo. O desenvolvimento de competências e habilidades deve ser expresso em torno de assuntos e problemas reais que exigem aprendizagens de leis, os conceitos, objetos de conhecimento construídos através de um processo cuidadoso de identificação das relações do conhecimento científico. Por favor. A química. A química agrega valores humanos e promove condições de interpretação da realidade, dos fenômenos naturais e dos processos produtivos, além de fortalecer o protagonismo, a percepção crítica, a resolução, a elaboração de problemas e a tomada de decisão. Pensamos aí no mundo do trabalho, na alfabetização, né, científico, tecnológico. A química, ela vem ao encontro das necessidades humanas, econômicas, sociais, ambientais, que requerem uma amplitude de conhecimentos que potencialize a reflexão, o protagonismo, a investigação e a aplicação de conhecimento científico e tecnológico, então, garantindo o bem da coletividade com sustentabilidade e sem agressão ao meio ambiente. Observem, os componentes, eles se encontram em muitas vezes. Por isso, trabalho por área. Pode passar, por gentileza. Por isso, temos as competências específicas da área de ciências da natureza. Pensando lá, também já foi muito abordado hoje, né? Mas pensando lá, além das 10 competências gerais da Base Nacional Comum, que orientam, né, o trabalho nas diversas áreas do conhecimento, as competências específicas da nossa área sintetizam o conjunto de habilidades que a área deverá abordar. Elas abrangem a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, em pleno exercício da cidadania e sempre no mundo do trabalho. Por favor. Nós encontramos aí as 3 competências específicas da área. Elas deverão ser desenvolvidas por meio de proposição de situações e aprendizagens problematizadoras, envolvendo diversos contextos, considerando sempre que possível as questões pertinentes a cada região. A partir dessas 3 competências específicas, foram relacionadas habilidades e temáticas presentes nos componentes de biologia, física e química. Por favor. São essas. As unidades temáticas, elas são blocos temáticos que agrupam diversos objetos do conhecimento com proximidade entre si. Então, matéria e energia, o outro, tecnologia e linguagem científica, e o terceiro, vida, terra e cosmos. Essas são as 3 unidades temáticas da nossa área. Então, temos 3 competências específicas, 3 unidades. Por favor, pode passar. Tá aí. Essa é a estrutura
do organizador curricular da área. Nós temos as colunas, a primeira coluna, as competências, porque para exemplificar foi colocada uma só. Eu coloquei separados nos próximos slides, nós separamos para facilitar a leitura, mas vou dar uma olhada geral em todos juntos. As habilidades, na segunda coluna. A terceira coluna, as unidades temáticas. E a quarta coluna, os objetos do conhecimento. Vejam, biologia, física e química. O estudante terá a oportunidade de ampliar e aprofundar seus conhecimentos através desses objetos de conhecimento que são contemplados nas unidades temáticas. Pode passar, por gentileza. Competência, está aí a primeira competência como exemplo. É uma competência de analisar, propor ações. Separamos aí as colunas para facilitar, enxergar melhor tudo isso e analisar, né? Por favor, pode passar. A habilidade da área, reparem novamente no código alfanumérico, já foi explicada pela PCNP Maísa. Reparem que ele vem com a descrição ensino médio. Nós não lemos 13, a gente lê de 1 a 3, quer dizer, as habilidades, elas podem ser desenvolvidas, essa habilidade pode ser desenvolvida da primeira à terceira série do ensino médio, ela perpassa pelas 3 séries do ensino médio, depois CNT, Ciências da Natureza, 1, competência 1, 01, habilidade 1, então, a Maísa deu como exemplo 103, quer dizer, seria a competência 1 da habilidade 3. As habilidades sempre, né, são descritas por meio de verbos para indicar a ação mesmo, que estão distribuídas ao longo, então, aí dessas 3 competências e são relacionadas a aspectos cognitivos e socioemocionais. Pode passar? E os objetos do conhecimento. São conteúdos, processos e conceitos vinculados às habilidades. Então, nós temos como objetos de conhecimento em biologia, que os objetos de conhecimento em biologia, eles sejam indicadores de associações entre conhecimento científico e a realidade. Então, seja ela do indivíduo, por exemplo, como o caso de fenômenos que afetam a saúde individual, então, seja ela do indivíduo, seja ela local, regional, nacional, mais amplo. Os objetos de conhecimento em física podem ocorrer em diversos projetos investigativos, envolvendo contextos do cotidiano ou processos produtivos sustentáveis que preservem a vida em toda a sua forma. E os objetos do conhecimento abordados na química devem corresponder aos desafios que o estudante vive em seu cotidiano de forma significativa e contextualizada, para ampliar a consciência socioemocional e sua localidade e do mundo, né? Discernir criticamente sobre as diversas fontes científicas de informação, promover condições para a produção do conhecimento e de autoria. Então, o nível de detalhamento e aprofundamento dos objetos do conhecimento devem atender ao que propõe as habilidades a eles correlacionadas. Trabalhar com metodologias ativas sob abordagem investigativa possibilita ampliar a visão do estudante sobre os objetos de conhecimentos propostos. Numa perspectiva, como a Maísa já disse, mas para a gente fechar aqui o entendimento, nessa perspectiva transdisciplinar, interdisciplinar e que pode até mesmo extrapolar as ciências humanas. Ok? Eu encerro minha fala por aqui.
Estou à disposição para qualquer dúvida. Agradeço muito vocês e passo a palavra para a PCNP Daniele. Dani. Oi, Ivan, tá me escutando? Tudo em ordem. Tá bom, bem, obrigada. Beijo a todos. Bom dia a todos, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Dani, professora de língua portuguesa e PCNP da área de linguagens. Faço parte da equipe focal de implementação do ensino médio e então vou dar continuidade aí à parte final dessa nossa ATPC formativa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura desse novo ensino médio, né? Que o Alessandro, a Ana Lúcia, a Maísa e a Vanessa também falaram. Então, nós vamos falar agora da arquitetura. Como será composto esse novo ensino médio? Então, a organização curricular do novo ensino médio é uma organização curricular que conta com 3.150 horas, distribuídas essas horas num período de 3 anos. E essas 3.150 horas, elas se dividem em formação geral básica, 1.800 horas, com os componentes curriculares, todos os componentes curriculares, nenhum componente curricular ficará de fora dessa formação geral básica, com as aprendizagens essenciais, né, nesses componentes curriculares. E os itinerários formativos, totalizando 1.350 horas para aprofundar as habilidades vistas na formação geral básica. Essas duas partes, gente, elas são indissociáveis e elas ocorrem no mesmo turno. Indissociáveis por quê? O aluno não pode optar em fazer uma parte ou outra. As duas partes terão que ser contempladas pelo estudante. Por isso que elas são indissociáveis e elas ocorrem no mesmo turno. Então, nós temos um currículo composto por uma base nacional comum, a qual todos os estudantes deverão ter acesso, e uma parte diversificada e flexível, que são os itinerários formativos. Vamos lembrar aqui que uma das propostas para a elaboração do novo currículo do ensino médio era de que ele atendesse às demandas do século XXI e fosse diversificado e flexível para o jovem lidar com o mundo incerto, multifacetado em que ele vive. Então, por isso, a proposta do novo ensino médio, né? Que o Alessandro falou lá no início. Então, por isso que nós temos, além da formação geral básica, essa parte flexível e diversificada do currículo. A formação geral básica deverá garantir a todos os estudantes desta etapa de escolarização as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC, organizadas agora nesse novo ensino médio por área. Nós não temos mais a dissociação entre os componentes curriculares. Nós temos um currículo estabelecido por áreas, como a Maísa disse. Para cada área são definidas competências específicas articuladas com as habilidades de cada componente curricular. Então, nós já vimos aí, a gente já está vendo no material do novo ensino médio, o material Currículo em Ação, que as sequências, né, elas são feitas por temas, e esses temas trabalhados nas áreas. Então, o aluno vê sentido, né, naquilo que ele aprende. Essa interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade que a Maísa falou, é contemplada aí na formação geral básica, um currículo estabelecido por área. E os itinerários formativos compõem a parte flexível e diversificada do currículo, aqui por diferentes arranjos curriculares, entre as 4 áreas, né, por área, entre as 4 áreas e também pela formação técnica e profissional, aqui representado no estado de São Paulo pelo Novotec. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos itinerários formativos. Os itinerários formativos, eles têm uma base legal, eles são citados em várias legislações, a Resolução 3, a Portaria 1432, a Deliberação 186,
que vocês vão poder estar estudando de forma pormenorizada na escola com o PC, que o PC já teve essa formação mais pormenorizada dos itinerários formativos. Mas os itinerários formativos, eles aparecem em todos os documentos legais, né? Mas a gente tem que ver como esses itinerários formativos, já que representam essa parte flexível e diversificada do currículo, cada sistema de ensino vai aplicar esses itinerários formativos de uma maneira na sua escola, né? As escolas particulares, as escolas estaduais, cada um vai ter um jeito de aplicar esses itinerários formativos. Então, nós vamos ver agora a nossa estrutura, a estrutura do Estado de São Paulo. Então, como será o itinerário formativo aqui, na nossa rede, tá? Então, no Estado de São Paulo, essa parte flexível, diversificada do currículo, chamada de itinerários formativos, se subdivide em duas partes. A primeira parte, chamada aprofundamento curricular, e a segunda parte, chamada componentes do Inova. Então, vocês veem nesse slide que o itinerário formativo, ele compõe 1.350 horas num período de 3 anos. Mas ele se subdivide em aprofundamento curricular, 900 horas, num período de 2 anos, e componentes do Inova, 450 horas, num período de 3 anos. Então, nós já vamos explicar que o aprofundamento curricular, por que só num período de 2 anos? Porque nós só vamos ter aprofundamento curricular sempre a partir da 2ª série. Na 1ª série, nós não temos aprofundamento curricular, que são aqueles arranjos que nós falamos nos slides anteriores, por área, entre áreas ou com a formação técnica e profissional. Por que nós vamos ter somente a partir da 2ª série? Porque nós temos que fazer a escuta desses alunos. Porque o aprofundamento curricular, ele nasce do PV do aluno, do projeto de vida do aluno. Então, nós precisamos, primeiramente, fazer a escuta desses alunos durante a 1ª série, e a partir da 2ª série, né, a escola vai ofertar os aprofundamentos curriculares e o aluno vai ter a possibilidade de estar cursando esses aprofundamentos curriculares somente a partir da 2ª série do ensino médio. Mas ele tem já na 1ª série a outra parte dos itinerários formativos. Que outra parte? Os componentes do Inova. Os componentes do Inova o aluno já está tendo, né? Já está tendo na 1ª série. Então, esse ano, a 1ª série já está fazendo itinerário formativo, somente com a parte dos componentes do Inova. Então, aqui, nós temos, olha lá a subdivisão dos itinerários formativos na nossa rede. Nós temos o aprofundamento curricular a partir do PV do aluno, a escola, juntamente com o corpo docente, e após a escuta dos alunos, elabora os aprofundamentos curriculares. A escola tem que ofertar, no mínimo, 2 aprofundamentos curriculares. Ou de uma área, ou de áreas integradas, ou da formação técnica e profissional. Aqui nós abrimos um parênteses, né? Temos que partir do PV do aluno, mas, como sugestão para a escola, nós sugerimos que sejam ofertados aprofundamentos curriculares por área. Por que por área? Para atender um maior número de componentes curriculares, tá? Mas sem esquecer do PV do aluno. E a parte dos componentes do Inova, que são as eletivas, a tecnologia e inovação e o projeto de vida. Então, aí esse slide, né, ele resume tudo o que nós falamos até aqui. Olha lá, como será esse novo ensino médio em São Paulo? Olha só, vemos a formação geral básica nas 3 séries. Formação geral básica, lembrando, todas as disciplinas, nenhuma disciplina de fora, nas 3 séries, né? Desde a 1ª série até a 3ª série, totalizando 1.800 horas. Vocês observam que o número de horas da formação geral básica vai diminuindo
à medida que o aluno vai para a série seguinte. Por quê? Porque vai sendo acrescentado o quê? O aprofundamento curricular. O aprofundamento curricular são 300 horas na segunda série e 600 horas na terceira série. Por que 300 horas na segunda série? Porque na segunda série nós temos 2 aprofundamentos curriculares, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. E na terceira série nós temos 600 horas, 4 aprofundamentos, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Cada aprofundamento curricular totaliza 150 horas. E o Inova, sempre na primeira, na segunda e na terceira, com a mesma carga, 150 horas, certo? Então, aí está um panorama geral de como vai ser o novo ensino médio. Tudo isso totaliza as 3.150 horas. Aqui, esse slide importante com esses endereços, esses links de documentos para estudo, vocês colocando no modo apresentação, vocês já conseguem acessar diretamente os documentos. As referências bibliográficas que nós utilizamos para fazer essa formação. Aqui a avaliação, gente, é muito importante isso para a gente, para que a gente possa nortear o nosso trabalho e sentir realmente como vocês estão, né, perante essa nossa formação, o que nós podemos ofertar mais para vocês, seguindo qual caminho. E aqui, o encerramento, né? Nós encerramos com uma frase, um pensamento, né, do Antônio Carlos Gomes da Costa. O Antônio Carlos Gomes da Costa, ele nasceu em Belo Horizonte, ele é pedagogo, ele foi secretário da Educação, um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele dedicou sua vida à promoção e defesa dos direitos da população infanto-juvenil, né? Ele fala muito da pedagogia da presença e a frase é a seguinte: o fundamental é acreditar sempre no potencial criador e na força transformadora dos jovens. Então é para isso que está implementado o novo currículo do ensino médio, pensando nesse jovem, né? Na formação desse jovem autônomo, solidário, competente, que possa dialogar aí com as demandas desse mundo multifacetado e incerto do século XXI. Então, eu encerro a minha fala aqui, passo a palavra para a Ana Helena, agradeço muito a presença de vocês, colocamos o núcleo pedagógico à disposição de vocês, e passo a palavra para a Ana Helena, diretora do Núcleo Pedagógico. Um beijo para todos, gente. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, lembrando sempre que já está no chat, tanto aqui da sala do Teams, como no YouTube, o link da avaliação, e através desse link a gente gera também a nossa lista de presença. Muito obrigada a todos, gostaria de agradecer a equipe do Núcleo Pedagógico e o NIT mais uma vez, um bom feriado para todos, bom descanso, até a próxima, muito obrigado a todos. Se cuidem.